paz do Senhor, que Deus vos abençoe de uma maneira poderosa. Eu dou graças a Deus mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui comunicando com cada um de vocês para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Dessa feita a lição de número 7, de 17 de novembro de 2017. Essa lição tem como título Davi é ungido rei. É uma lição muito importante quando nos apresenta o momento de quando Deus ele envia o profeta Samuel até a casa de Jessé para poder ungir um de seus filhos como rei de Israel, uma vez que Deus havia rejeitado a Saul para não reinar mais sobre o seu povo. E agora Deus está chamando exatamente um novo rei para assumir o lugar de Saul, o que nós vimos na lição de número 6, a rebelião de Saul, quando Deus então rejeita a Saul, e agora aqui nessa lição nós vemos aqui Deus então ungindo Davi para ser rei sobre o povo de Israel. O textual da nossa lição nos apresenta: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Esse texto ele vai aparecer dentro do contexto da leitura bíblica em classe, portanto não irei comentá-lo neste momento. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Então temos aqui que a finalidade da unção de um obreiro, daquele que é ungido por Deus, exatamente para capacitá-lo para que na graça de Deus, na unção do Espírito Santo, ele possa ser um gigante na fé e assim trabalhar na obra de Deus, ser um obreiro de valor. A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, os versos de número 1 até o verso de número 13. Então vamos aí à leitura e o comentário dessa leitura bíblica. Aí então o primeiro verso do capítulo 16 nos diz o seguinte: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. Muito interessante esse texto, nós vimos isso na lição passada, que o profeta Samuel, aquele que havia ungido a Saul como rei, e que agora, da parte de Deus, também recebia a missão de trazer uma mensagem para Saul, que Deus havia rejeitado por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado. Nós vimos naquele texto que nós lemos, dentro daquele contexto, que Saul ele era uma pessoa muito querida por Samuel. Samuel tinha um apreço por Saul, tinha um carinho por Saul, e ele sentia-se, ele entristeceu pelo fato de Saul haver se rebelado contra Deus e Deus haver rejeitado a Saul. Então nós temos aqui que Samuel ele se condoía, ele tinha uma simpatia por Saul, ele amava a Saul. E é interessante que o texto aqui nos apresenta agora dentro desse contexto, quando Deus então dá a Samuel agora uma nova missão, que é ungir um novo rei para a nação de Israel. Aqui o texto nos apresenta que o Senhor ele fala a Samuel exatamente alertando a Samuel, porque até então ele tinha dó, como o texto coloca aqui, ele tinha pena, ele tinha compaixão de Saul, uma vez que Deus já havia o rejeitado. Então isso, Deus está dizendo a Samuel que ele deveria superar aquele sentimento que ele tinha de compaixão, de dó, por Saul ter sido rejeitado por Deus, uma vez que a rejeição de Saul foi uma consequência dos seus próprios erros. E uma vez que Deus o havia rejeitado, não cabia mais um recurso. Não competia a Samuel continuar preso a Saul, como se ele ainda tivesse sobre si a unção divina. Samuel, ele se compadecia de Saul por ver em Saul uma pessoa que tinha sido ungida, tinha sido escolhida por Deus, mas que Deus o havia rejeitado.
Então Deus aqui, em uma certa medida, Deus traz uma leve repreensão, podemos dizer assim, a Samuel, quando ele diz aí no verso 1 que nós lemos: então diz o Senhor a Samuel: até quando terás tu dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Deus fazendo uma pergunta, levando o profeta Samuel à reflexão. E logo em seguida, então, Deus dá a ordem: ó, enche o teu vaso de azeite e vem, ou seja, enche o teu vaso de azeite e vem agora fazer uma obra para a qual eu estou te designando. E é exatamente qual seria essa obra. Ele estaria sendo enviado à casa de Jessé, o belamita, para que dentre os filhos de Jessé ele pudesse então agora ungir um rei para governar sobre a nação de Israel. Aí o verso 2 nos diz o seguinte: porém disse Samuel: como irei? Samuel, então, ele coloca uma dificuldade para Deus. Como irei? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Ou seja, quando Saul souber que eu estou indo ungir um rei no lugar dele, ele vai me matar. Era essa a preocupação de Samuel. Então disse o Senhor: toma um bezerro das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Então aqui a estratégia, o que Deus está orientando a Samuel, quando do momento de consagrar um novo rei sobre Israel, é que ele pudesse, nesta ocasião, tomar um bezerro e oferecer um sacrifício a Deus, ali na terra onde, no caso, os pais de Davi moravam, na casa de Jessé, naquela região, exatamente para que a sua ida até ali fosse compreendida como um momento para a adoração a Deus. E nesse momento de sacrificar a Deus, de prestar um culto a Deus, então ele consagraria, ele ungiria um dos filhos de Jessé. E aí o verso 3 nos diz: e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Ou seja, convida Jessé para sacrificar, e lá eu vou te dizer o que é para você fazer quando do momento de estarem reunidos na casa de Jessé. Verso 4: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, com medo, com temor, porque sabia que Samuel era um homem de Deus, e Samuel, estando ali, ele tinha certamente uma missão, e o povo já temia qual seria essa missão, se era uma missão de paz ou se era o anúncio de um castigo, alguma coisa semelhante em relação àquele povo. Então os anciãos, os representantes do povo, eles saíram ao encontro de Samuel, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Tu vieste trazer paz ou castigo? Aí o verso de número 5: e disse ele quem? Samuel: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Chega, preparai, limpai-vos, estejam preparados e vinde sacrificar comigo, porque a minha vinda é de paz. E santificou ele, no caso Samuel, santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Então, depois de terem purificados, Jessé e seus filhos terem sido santificados, eles foram convidados então por Samuel para o sacrifício. Verso 6: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. E sucedeu que, entrando eles, naquele momento, no ambiente para o sacrifício, entrando eles, viu Eliabe e disse. Quem disse? Entrando eles, quem viu a Eliabe? Exatamente o profeta Samuel. E o que Samuel disse? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Certamente Eliabe era um jovem de uma boa aparência, que tinha os requisitos, nem que sejam exteriores, para representar a nação. E aí Samuel, guiado pela vista dos seus olhos, diz que certamente este daqui é o escolhido de Deus. Aí o verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Ou
Samuel estava olhando para a aparência desse filho de Jessé, Eliabe, que era uma pessoa de uma grande aparência, bem apresentável. Então o Senhor diz: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Então certamente ele tinha uma boa altura, porque o tenho rejeitado. Ou seja, eu não o chamei para esta obra. Não é esse o escolhido, eu já o rejeitei. Eu não o chamei. Então não olhe para a aparência, não olhe pela vista, não olhe pela sua estatura, não olhe porque ele é belo, ele se destaca dentre os demais homens, porque eu já o rejeitei. Porque aí o Senhor dá uma lição a Samuel, traz uma lição a Samuel que serve para nós e diz o seguinte: porque o Senhor não vê como vê o homem. Ou seja, o que Deus está dizendo para Samuel: se essa escolha fosse uma escolha humana, Eliabe seria o escolhido. Se fosse você, Samuel, que tivesse que escolher, você poderia e escolheria Eliabe. Porém, a escolha não é tua, a escolha é minha. É eu quem faço a escolha. E nos critérios que eu tenho para a escolha de um rei, de um ungido, de um chamado, de um vocacionado, Eliabe não cabe dentro desses critérios. Ele não corresponde. Ele não tem os elementos necessários para encaixar dentro dos meus critérios. Portanto, eu não vejo como vê o homem. E aí o Senhor prossegue: pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso é muito interessante. Porque nós, seres humanos, com o nosso olhar humano, o nosso olhar carnal, o nosso olhar físico, nós só temos condição de observar aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que é evidente. Samuel, pela aparência, vinha Eliabe, a pessoa ideal, o candidato ideal para ser ungido como um rei sobre Israel. Porém, aqui o Senhor diz a Samuel: olha, o homem olha pela aparência, porém o Senhor olha para o coração. Ou seja, o que é o coração aqui? O interior, para a alma, para o espírito do homem. Então o Senhor, ele olha diferente, ele não julga segundo a aparência. Verso 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Agora Deus, já orientando a Samuel, o Espírito de Deus agora já fala por meio de Samuel, já mostra a Samuel que aquele também não é o escolhido por Deus, como os demais que virão. Então Samuel diz: não é este, nem é este escolhido do Senhor, no caso aqui Abinadab. Então Jessé fez passar o outro filho a Samar. Porém disse também Samuel, orientado por Deus: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim, verso 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Passaram os 7 filhos, desde Eliabe até o último, e nenhum daqueles foi escolhido pelo Senhor, como o texto aqui nos apresenta. Fez passar então os seus 7 filhos, porém, isso aqui é muito interessante, nós observamos isso, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Nenhum desses são escolhidos do Senhor. Aí vem o verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, ou seja, acabaram os teus filhos? E disse, no caso, Jessé: ainda falta o menor. Jessé nem fez questão de convidar Davi nesse momento da apresentação diante do profeta Samuel para que fosse escolhido o rei, porque ele já sabia que Davi, aos olhos humanos, era improvável a escolha de Davi. Davi era descartável para esse serviço, para esta obra, para esta missão. Então ele diz: olha, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E olha, interessante que Davi estava apacentando as ovelhas e Deus estava procurando um pastor para Israel.
alguém que viesse pastorear a nação de Israel. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia alguém e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa para cearmos, até que ele venha aqui. Ou seja, enquanto o teu filho menor não chegar, nós não assentaremos à mesa enquanto ele não estiver juntamente conosco. Verso 12. Então mandou em busca dele, de Davi, e o trouxe. E aí dá uma característica aqui, Davi. Ele era ruivo, era bonito, era formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor a quem? A Samuel. Deus fala agora no profundo do coração de Samuel: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Deus falou, Samuel, é este daí. Pode levantar, pega o azeite, pode ungi-lo, porque este é o homem o qual tenho escolhido para ser rei sobre o meu povo. Verso 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite, que era o símbolo ali da aprovação de Deus, e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. Então, naquele momento, então, Samuel toma do azeite e vai, então, agora fazer a cerimônia que era feita, no caso, na unção, no caso aqui de um rei, também em determinado caso, na unção de um próprio profeta ou um sacerdote. Mas o certo é que aqui, neste momento, Samuel toma o vaso do azeite e, ao ungir a Davi, ali era o símbolo da aprovação divina e o azeite como símbolo do próprio Espírito Santo, sendo agora ali selado na vida de Davi, o futuro rei de Israel. E olha o que nos diz o texto. Depois de ungido, o que aconteceu com Davi? E desde aquele dia em diante, de quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, a partir daquele momento, de quando Davi foi ungido por Samuel, por ordenança divina, o Espírito de Deus se apodera de Davi, passa a fazer parte da vida de Davi. E aí o final do texto diz que então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então nós temos aqui exatamente esse texto quando nos mostra como é que aconteceu, como se deu a chamada de Davi. E nós temos aqui muitas lições nesse texto quando nos mostra como é que Deus conduz a chamada dos seus obreiros. Como é que Deus conduz a chamada de alguém que ele quer usar em um determinado momento para uma determinada função. Nesse caso aqui, a necessidade era de um rei para governar a nação de Israel no lugar do rei Saul, que havia sido rejeitado por Deus. Não poderia ser qualquer pessoa, não poderia ser qualquer homem, pois também não estaria governando sobre qualquer povo. Não deveria ser um governante escolhido pelo homem, mas deveria ser um governante escolhido por Deus. Porque os homens já tinham feito uma escolha e escolheram um rei fora do tempo e eles pagaram um preço muito caro. Agora Deus está direcionando o profeta Samuel para que faça uma escolha acertada, para que faça uma escolha que seja de fato a escolha de Deus. Um rei segundo o coração de Deus. E esse rei foi exatamente o rei Davi. Aí a introdução da lição nos apresenta. O conceito de unção é do Antigo Testamento. Destinava-se o que? A ungir sacerdotes e reis para que exercessem com êxito suas funções ministeriais. Profetas também eram ocasionalmente ungidos, segundo a determinação divina. Nessa lição veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenharem funções na obra divina. A unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir
seus propósitos. Então nós vimos aqui exatamente que a escolha de Davi, a unção de Deus sobre a vida de Davi, é exatamente mostrando como um Deus ele trabalha na escolha daqueles que vão ser usados por ele para cumprir os seus santos propósitos. E nós temos aqui um exemplo disto exatamente na vida de Davi. E temos um exemplo de como deixar-se guiado por Deus na vida de Samuel, quando Deus o instrui a não ver como vê o homem, mas escolher segundo a ótica divina. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o primeiro tópico da lição, temos aí como título, Davi, o rei ungido. Primeiro subtópico, significado e propósito da unção. No hebraico, há duas palavras para unção, suque e machá. A palavra suque aponta para a unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. A palavra grega, que corresponde ao hebraico, suk, é aleipo, o aleipo, que pode se referir ao ato de ungir os enfermos. Quanto à palavra machá, o maçá, a ideia é de cobrir ou untar. Dela deriva o substantivo machiar, que pode ser traduzido por Messias. A palavra grega shriu se relaciona com maçá, daí o nome Cristo. No Antigo Testamento, a palavra preferível para a prática da unção religiosa é maçá, o machá, que quer dizer que, por exemplo, temos os exemplos da unção de pedra ou do monumento, quando for o caso de Jacó, quando ele teve aquele encontro com Deus, quando ele ergue uma coluna e ali ele unge aquela coluna como um memorial de uma aliança com Deus. Temos no caso da unção dos sacerdotes, dos reis, de profetas e objetos sagrados no caso, para Deus. São momentos que nós podemos ver aqui o propósito, o significado da unção. Nesse sentido, o ato da unção mostra que a pessoa ou objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus, tornando-se assim intocável. Então esse é o objetivo, o propósito da unção. É consagrar para Deus, tornando algo propriedade exclusiva de Deus, intocável, algo que esteja a serviço de Deus, diante de Deus e para Deus. Subtópico 2. O símbolo da unção. Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o quê? O derramamento do Espírito do Senhor. O termo machá, do Antigo Testamento, que no Novo é shriu, se refere à unção do Messias que viria. Assim, o Novo Testamento mostra que essa unção estava sobre Jesus, quando ele diz que o próprio Espírito de Deus estava sobre ele, que o ungiu para aquela obra. Pedro fez menção dessa unção sobre o Filho de Deus, e Paulo descreveu essa mesma unção sobre os cristãos. Então o Espírito de Deus ungiu a Jesus, ele foi ungido por Deus, e os cristãos também foram ungidos por Deus, pelo Espírito Santo, para a obra de Deus. A unção do Antigo Testamento destinava-se à separação de alguém para algum ofício específico no Antigo Testamento. Alguém que era ungido era separado para um ofício específico. No Novo Testamento está relacionado a Cristo como o Filho de Deus e Salvador do mundo. E a unção tanto relacionada a Cristo, que foi ungido por Deus para salvar o mundo, como também se refere aos cristãos no sentido de uma dotação, de dotar-nos de poder para testemunhar as verdades do Evangelho. Cristo foi ungido por Deus para vir livrar das trevas aqueles que jaziam nas trevas, na região da sombra da morte, e a igreja de Cristo, os cristãos, eles foram ungidos por Deus para propagar a mensagem de salvação, o evangelho das boas novas. A verdadeira unção, ela é o quê? Aí o comentarista traz algo bem interessante, quando ele coloca sobre as características da verdadeira unção, da unção divina na vida de uma pessoa. Como essa unção é? A verdadeira unção, ela é ordeira. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de bagunça. Deus é um Deus de ordem, de decência. É um Deus que não traz confusão. Então a unção de Deus, ela não divide, ela não traz problemas, ela não traz confusão.
Então a verdadeira unção, ela é ordeira, ela é decente, tem como alvo, é ordeira, é decente, tem como alvo a glória divina. O alvo da unção de Deus é a glória de Deus. O alvo de um ungido é viver para Deus. Então o alvo é a glória divina e não a glória do homem. Aquele que é ungido por Deus, ele vive em torno da glória de Deus, ele vive para Deus, ele vive para a glória de Deus e não para a sua própria glória, não para a glória do seu grupo, da sua religião, mas ele passa a viver para a glória de Deus. Esse é um dos sentidos da verdadeira unção, é viver para glorificar a Deus, uma vez que Deus não dá a sua glória a outrem. Isso é muito significativo. Então, o alvo é a glória divina e a expansão do reino de Deus. Aquele que é ungido por Deus, que é separado por Deus, ele vai viver em torno do crescimento do reino de Deus, de levar as pessoas a terem um encontro com Deus, a viverem uma vida para Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O terceiro subtópico, a unção sobre Davi. Alguns detalhes importantes cercam 1 Samuel 16, 1 a 13, por ocasião, no caso da unção de Davi por Samuel, o texto que nós já lemos aí no contexto do capítulo da leitura bíblica em classe. O autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, o qual gostava muito de Saul, como já falei. Mas o profeta estava no querer de Deus, ou seja, mesmo gostando muito de Saul, mesmo tendo simpatia por Saul, Samuel ele não saiu da vontade de Deus e ele fez aquilo que Deus lhe determinou que ele fizesse, que era exatamente escolher um novo rei para a nação de Israel, alguém que viria substituir a Saul, a quem ele tanto gostava, de quem ele tanto gostava, a quem ele tanto amava. Então, mesmo assim, o profeta ele estava no querer de Deus. Devido aos seus pecados, Saul não poderia continuar como rei. Então Deus busca na casa de Jessé, o belemita, neto de Boaz e Ruth, um de seus filhos para reinar, como nós já vimos. Conhecendo bem Saul, Samuel ele tinha consciência de que aquela missão não seria fácil. Ele tinha diante de si uma missão difícil, porque ele sabia o quanto era difícil, o quanto era duro, o quanto era perverso o coração de Saul. E o que aquilo representava tanto para ele, o profeta, a quem cabia a missão de ungir um rei, como o quanto isso implicava para o novo escolhido por Deus. Então, Samuel ele tinha consciência da missão difícil que ele tinha agora pela frente. Por isso, ele foi orientado por Deus a fazer um banquete e um sacrifício naquela região. Como representante de Deus, muitos o temeram quando chegaram, como nós vimos no caso dos anciãos. Mas Samuel declarou o porquê da sua vinda, que era uma vinda de paz, que ele tinha uma missão de paz naquele lugar. Os filhos de Jessé passaram diante do profeta, como nós já vimos, mas nenhum deles foi escolhido. Por mais lindo que fosse, por mais presença que eles tivessem, mas eles não foram escolhidos exatamente porque Deus ele não olha a aparência. E é muito interessante aqui na escolha, como já falei, é que no momento da escolha, Davi não estava presente. E a ordem que Samuel tinha dito ao seu pai, no caso a Jessé, era exatamente que colocasse os seus filhos para passar diante dele. Porém, Davi não foi contado, não foi levado em consideração. E nós vemos exatamente que o que aconteceu é que Deus não escolheu nenhum daqueles 7 filhos de Jessé, e por incrível que pareça, por mais incomum que fosse, por mais improvável que fosse, o escolhido não estava entre eles, estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Então aí depois, como nós vimos a história, chama-se Davi, e é exatamente Davi que é o escolhido por Deus. E naquele momento, quando ele é escolhido por Deus, o Espírito de Deus, que se apoderou de Davi, estava concedendo-lhe sabedoria, estava lhe concedendo poder, orientando, dando a Davi as condições necessárias para o novo desafio, ou desafio que ele haveria de assumir.
E é tão interessante nós observarmos o chamado de Davi, é que quando Deus ele separou Davi para ser rei ungiu, ele não começou já a reinar no mesmo dia, ou no outro dia, ou no outro mês. Passou-se algum tempo. O próprio Saul nem sabia que Deus já havia escolhido alguém e que já havia ungido alguém para tomar o seu lugar. E tudo isso me faz ver o quanto Deus ele trabalha tanto no chamado quanto no amadurecimento, para que no seu tempo esse chamado seja colocado em prática. E é interessante nós observarmos que muitas das vezes nós temos um chamado de Deus e nós queremos já atuar ou já pôr a mão na obra, achando que pelo fato de termos um chamado de Deus, que já é o momento de nós estarmos exercendo esse chamado. E há um tempo de maturação espiritual. Davi foi ungido por Samuel, sim, foi escolhido por Deus, sim, mas ele foi reinar bem depois, passou-se alguns anos. Nós vimos Moisés, ele foi chamado por Deus, mas houve todo um preparo, 40 anos, uma escola de Deus, onde ele pôde passar ali no deserto, sendo preparado para poder de fato executar o seu chamado. Então, é necessário que nós entendamos. Temos um chamado de Deus, sim, mas que Deus nos conduza para o amadurecimento, para a escola, para o tempo do preparo, para que no momento certo nós estejamos habilitados para correspondermos ao chamado de Deus na nossa vida. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele foi chamado, ele foi ungido, foi capacitado, foi trabalhado por Deus durante anos, para depois exercer o ministério que Deus havia entregado nas suas mãos, que era exatamente exercer o governo sobre a nação de Israel. O tópico 2. Davi, um rei que era servo. Primeiro subtópico, ungido, servindo. Isso aqui é muito interessante. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Não subiu para a cabeça de Davi o fato dele ter sido escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Ele continuou cuidando das ovelhas do seu pai, sendo obediente. No dado momento, foi para a corte, continuou lá e ficou lá servindo a Saul, mesmo sabendo que Deus já havia rejeitado a Saul e que ele é que deveria estar ali no lugar, porém ele sabia que tinha o tempo de Deus. Então Davi ele continuou servo, e uma coisa que muito me chama a atenção é que mesmo depois que Davi assume o trono, ele continua um servo de Deus, mesmo assumindo o trono. Aí que começa de fato o seu serviço no sentido mais pleno. Então Davi ele continua servo, uma atitude de servo até chegar o momento de assumir o trono. Sua atitude de servo foi estratégica para que Deus o colocasse na corte de Saul, para servir na corte de Saul, local onde os planos divinos seriam executados. Tudo isso foi possível, porque Davi teve um coração de servo e soube esperar o tempo de Deus para que as promessas começassem a serem cumpridas na sua vida. No relato do encontro de Davi com Saul, deve-se entender que tais acontecimentos não se seguem em ordem cronológica, não é em ordem cronológica, o acontecimento, o encontro de Davi com Saul, já aconteceu naquele momento, depois ele encontra com Saul, mata o gigante, não é bem assim, há idas e vindas, entendeu? Nesse percurso do encontro, de quando deu e como deu esse encontro de Davi com Saul. Todavia, o mais importante é vislumbrar a promessa divina em curso, pois Davi crescia enquanto Saul decrescia. Isso é muito interessante. Que nós vemos que Saul, ele começa a sair da presença de Deus, da vontade de Deus. A cada dia mais ele vai decrescendo, vai fracassando. E Davi, que foi ungido como rei, ele vai a cada dia mais crescendo diante de Deus, crescendo em feitos, diante de Deus e diante do povo.
exatamente sendo preparado para o momento certo para poder estar na função que Deus escolhera para ele. Então, Davi, ele só crescia enquanto Saul decrescia. Subtópico 2. O Espírito do Senhor se retirara de Saul, ou se retira de Saul, melhor dizendo. O Espírito de Deus se afastou de Saul. Este, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito mau que ali estava por expressa permissão do Senhor. Isso é muito interessante. Saul, ele perde o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito de Deus sai da vida de Saul, e a Bíblia diz que Deus permite a um espírito imundo, Deus permite que esse espírito venha atormentar de vez em quando a vida de Saul, já como uma estratégia divina para a atuação de Davi. Quando esse espírito ele atormentava a Saul, e ele entrava naquele estado de melancolia, de tristeza, de perturbação, é nesse cenário que Davi é convidado para entrar diante do rei, para poder tocar, para poder acalmar o espírito do rei Saul. Então o que nós temos aqui, para acalmar essa profunda melancolia na alma, o servo Davi foi convidado e levado à corte pela graça de Deus. A graça de Deus é quem fez isso na vida de Davi e também pelas suas virtudes. Quais eram as suas virtudes? Ele tinha uma boa aparência para poder estar diante do rei. Ele era talentoso, sabia tocar, tinha seus talentos. Ele tinha uma capacidade para aprender, era um menino inteligente, para compreender as coisas, era um bom guerreiro. Bom guerreiro, mostrou isso matando, no caso desde a sua experiência em matar ali o leão, o urso, e teve a sua experiência com o próprio gigante Golias. E o Senhor, e acima de tudo, uma das maiores virtudes de Davi, e que todo homem de Deus, ungido de Deus deve ter, era exatamente que o Senhor era com Davi. O Senhor era com ele. Essa era a virtude maior na vida de Davi. Subtópico 3. Deus levanta autoridades. É Deus quem levanta autoridades. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum, isso aqui é muito interessante, mesmo estando com Saul, sabendo que Deus havia o rejeitado, sabendo que Deus havia consagrado a si, no caso a Davi, para reinar, olha o que nos diz aqui o texto. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Samuel sobre a sua vida. Não relatou isso para Saul. Não relatou isso, ao que entende aqui, para ninguém. E nem tampouco tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei, quando ele estava vulnerável, doente, para matá-lo e assumir o reinado. O rei está vulnerável, está meio louco, meio perturbado, vou acabar de destruí-lo para tomar o seu lugar. Não, Davi não fez isso, isso é muito significativo. É interessante que quando o próprio rei, como nos diz lá o livro Perfil de Três Reis, quando o rei Saul lançava lanças, sendo redundante, sobre Davi, Davi não jogava lanças de volta. Ele sabia que no tempo certo Deus cumpriria com os seus propósitos. Então Davi ele se manteve esperando no Senhor o tempo de Deus para a sua vida. Antes Davi participou de lutas em seu favor, em favor de quem? Em favor do rei Saul. Pelo contrário, ele defendeu o rei. Só no momento certo é que Davi foi aclamado rei sobre a nação de Israel. Ou seja, é Deus quem levanta a autoridade, é Deus quem deve levantar a autoridade ou as autoridades sobre o seu povo. Deus pode levar crentes a grandes postos. Entretanto, é preciso aprender a servir, ter atitude de servo, pois foi esse o exemplo que Jesus nos deixou, servir a todos. Então Jesus foi o maior dentre os homens que pisou aqui nessa terra, mas ele foi servo de todos para nos dar o exemplo. E hoje ele reina eternamente. E Davi, ele aprendeu a ser servo para também aprender a conviver com o reinado, com o governo. Então, aquele que não sabe ser servo, como governar e entender os servos? Então, nós aprendemos isso com o rei Davi, o menino Davi, o chamado ungido de Deus.
O tópico 3 da lição nos apresenta Davi, o rei que era guerreiro. Primeiro subtópico, o gigante Golias. Depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio, o qual foi temido por todo Israel. Qual é esse grande desafio? Era exatamente lutar contra Golias, o representante aqui maior dos inimigos do povo de Deus. Golias, tendo esse aproximadamente 3 metros de altura ou mais, era um sobrevivente da raça dos gigantes, dos Anaquins, que é um remanescente que se refugiou em Gaza, de Asdod, ali em Asdod, na ocasião em que Josué executou ali a execução, no caso Asdod, na ocasião da execução feita por Josué na montanha de Judá. Então ele é descendente daqueles que haviam escapado. Esse gigante tinha uma couraça feita de metal em escama que lhe guardava todo o corpo, essa couraça. Era a proteção desse gigante. Todas as armas de defesa desse guerreiro eram de bronze. E as de ataque, as armas de defesa eram de bronze, no caso escudo, etc., era de bronze. E as de ataque eram de ferro. O desafio de Golias, isso aqui é muito interessante, o desafio de Golias era que fosse separado apenas um homem para decidir o conflito. Isso era uma prática comum nas lutas daquele tempo, ou seja, para que não houvesse uma perda de muitos homens, pegava-se um representante de cada exército para que eles pudessem lutar. Então, o gigante Golias, o guerreiro, ele faz exatamente esta proposta, que Israel tirasse da fileira dos seus homens um representante e eles tirariam o seu representante, que no caso era exatamente Golias, para poder lutarem, para decidir aquele conflito, para decidir aquela grande batalha. E aí o que nós temos aqui? O silêncio de Saul e a apatia do povo era o resultado do afastamento do Espírito de Deus naquele momento. Então ali Saul se vê acovardado, e Saul, a própria apresentação de Saul, que era um homem alto, que ele se destacava diante do povo, e ele era o governante, era de se esperar que ele, o próprio Saul, fosse quem deveria ser quem lutasse contra o gigante Golias. Porém, ele se acovardou como os demais do seu exército. O tópico 2, subtópico 2. Davi ungido e cheio de fé. Davi continuava a sua missão de servo. Ele não ficava permanentemente na casa de Saul. Então ele era ungido, no caso Davi, que era ungido e era cheio de fé, ele continuava com a sua missão de servo, ele não permanecia sempre na casa de Saul, mas ele ia sempre na casa de seu pai, voltava para saber, no caso também dos seus irmãos, para cuidar das ovelhas do seu pai, etc. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra, isso aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens, Davi não era um guerreiro, mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. Então Davi ele ganha notoriedade diante da nação de Israel exatamente como esse guerreiro que destruiu aquele representante filisteu, aquele gigante, quando ele consegue destruí-lo. O pai de Davi envia um acampamento para dar provisões a seus irmãos, e ele viu a afronta do gigante que desafiava o povo de Deus há 40 dias, desafiando, humilhando ali o povo de Israel. Mesmo com sua proposta, Saul não encontrou alguém, mesmo com a proposta que Saul havia dado, de dar sua filha em casamento, dar riquezas, etc., livrar da questão dos impostos, etc., ele não encontrou alguém para enfrentá-lo. Davi perguntou para alguém o que seria dado àquele que matasse o filisteu, o representante dos filisteus, e tirasse a afronta sobre Israel, o qual relatou os prêmios. Quais seriam os prêmios? Seriam grandes riquezas, casaria com a filha do rei, e a isenção dos impostos que cada um devia para o sustento, no caso da monarquia. Quando chamado por Saul, Davi contou suas experiências de ter lutado contra um urso, contra o leão. Quando ele se ofereceu para lutar contra o gigante, Davi foi levado à presença de Saul e ele contou a sua experiência nessa batalha, no cuidado das ovelhas, a experiência que ele teve em matar um leão, em matar um urso, para poder proteger o rebanho de seu pai
e que daquela mesma forma, certamente, ele estaria protegendo o rebanho de Deus, ele estaria lutando, no caso, para proteger o povo de Deus da ameaça, no caso de Golias. Esse era o sentido da posição que Davi tomava diante daquele conflito. Quem é ungido e confia no poder de Deus não teme o inimigo, por mais feroz que este se apresente. Antes entra na batalha confiante, sabendo que podemos vencer. Aquele que confia em Deus não ignora a batalha, isso é muito interessante, mas tem a confiança de que com Deus ele pode vencer. Davi não ignorava o desafio, Davi ele não ignorava aquilo que estava por vir, porém ele também confiava no poder de Deus, na força de Deus que habitava, que operava na sua vida, para ele, que ele pudesse enfrentar e vencer aquele grande inimigo do povo de Deus. Subtópico 3. As armas do garoto. Davi atribui a vitória que obteve sobre o urso e o leão, não à sua habilidade, mas ele atribui aquilo a Deus, ao poder de Deus na sua vida. Sendo assim, a sua base para lutar contra Golias é a fé em Deus. Saul tentou preparar Davi humanamente para a guerra, colocando a sua armadura em Davi, porém ele mal conseguia se mover com aquelas armas. Foi infrutíferas, sem sucesso a tentativa de Saul em querer vestir Davi com a sua armadura. E a armadura de Saul, como dizem, não cabe em Davi. Isso é muito interessante, por quê? Porque cada guerreiro tem que se vestir da sua armadura. E no caso, a armadura de Davi era exatamente a unção de Deus na sua vida. Isso é muito interessante, trazendo aqui para a nossa realidade, é que cada um de nós, como servos de Deus, como obreiros de Deus, como pessoas que estão fazendo alguma coisa na obra de Deus, nós temos que ter consciência das armas que nós temos à nossa disposição e de quem é a nossa armadura. Qual é a nossa armadura? Do que nós estamos revestidos? Da intelectualidade? Da religiosidade? Ou da graça divina na nossa vida? Então é necessário que nós entendamos que para entrar na batalha nós temos que ter a armadura ideal, as armas ideais para entrar na batalha. E no caso aqui, as armas de Davi não eram armas humanas, era a sua fé, a sua confiança em Deus. Então as armas de Saul, elas foram, no caso, não houve sucesso para o garoto Davi. Então o garoto Davi deixou de lado e tomou o que? Tomou o seu cajado, uma funda e 5 pedras. O cajado era usado o que? Para ajudar na caminhada, para enxortar, no caso, cães ferozes. A funda era usada por pastores. E para quem soubesse, aquela funda era uma arma também de guerra. Então essas eram as ferramentas que Davi tinha. Davi lançou mão à pedra com sua funda, acertando o gigante, como nós conhecemos a história, que cai por terra. E é interessante o que o texto bíblico nos apresenta, que Davi ele toma da própria arma, no caso de Golias, da sua espada, e corta-lhe a cabeça. E o garoto, então, ele vai vencer essa batalha exatamente pela confiança que ele tinha em Deus. A sua fé em Deus, a sua confiança em Deus é que o faz vencer a batalha. Então, exclusivamente, foi a ação de Deus na vida de Davi que vence as batalhas, e não a armadura humana, e não as ferramentas humanas que o faz vencer. Isso é interessante, porque nós temos que observar que todo cristão vitorioso, ele deve vencer pela força de Deus na sua vida. E a nossa luta é no mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades, contra os principados, contra as forças malignas que nós temos que enfrentar. E é necessário que nós estejamos revestidos da armadura de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí o último subtópico nos apresenta o contraste entre Davi e Golias. Humanamente, era impossível Davi vencer Golias. Era impossível que Davi vencesse aquele gigante, visto que ele era o gigante. Golias era um gigante, Davi um jovem comum. Mas todo o diferencial estava na unção que Davi recebeu pela fé que vinha em Deus.
O diferencial era a unção que havia sobre Davi. E Paulo, ele nos orienta, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:10, que todo cristão deve andar por fé e não por vista. Davi triunfou pela fé que ele tinha em Deus. Enquanto todos temem o desafio do gigante, Davi responde com segurança por confiar no Senhor. Ele não entraria nesse combate com ideais ou com os mesmos ideais de Golias, que buscava manter o quê? Qual era o ideal de Golias? Era manter a sua posição, era manter a sua fama, que ele não perdesse o seu posto. Esse era o ideal de Golias, que ele continuasse sendo glorificado, engrandecido, no caso, em relação ao seu povo, os filisteus, como também que as demais nações continuassem que conhecessem a cada vez mais os feitos, no caso do gigante Golias. Davi, pelo contrário, ele sabia que era necessário lutar, mas procurava orientar-se no Senhor. Ele tinha que lutar sim, mas sua orientação era o Senhor, porque ele estava guerreando não uma guerra sua, não meramente uma guerra de Israel, mas aquela era uma guerra do Senhor, era a guerra do povo de Deus, portanto ele estaria lutando em nome de Deus, na guerra de Deus. Assim o seu propósito era o quê? Era exaltar o nome do Senhor, e não o seu próprio nome, e nem do povo de Israel, como era o caso de Golias e dos filisteus. Nossas batalhas não devem ser pela busca de nossa glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí a conclusão da nossa lição nos apresenta: Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Muito interessante isso aqui. Ele não conta somente com a posição física, social, intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso ele olha o coração do ser humano e não somente o exterior. Foi dentre os filhos de Jessé que Deus serviu-se de um servo, segundo o seu coração, que foi exatamente Davi. Deus, ele unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para viver pela fé, que não temam enfrentar o inimigo. Então Deus, ele chama, ele capacita pessoas que querem dispor de sua própria vaidade, pessoas que se submetam à vontade de Deus, e que com humildade, com o coração de servo de Deus, estejam dispostas a serem usadas por Deus para fazerem a diferença nessa batalha espiritual. Nós vemos aqui que Davi, ele recebeu de Deus o selo de Deus, a unção de Deus na sua vida, mas ele não se envaideceu. O seu coração não se engrandeceu diante do Senhor. Mesmo sendo ungido rei, ele continua como servo de Deus, como servo do seu pai, servo do rei Saul. E no tempo certo, Deus o levanta para a obra para a qual ele foi chamado. E ele fez o que ele fez, exatamente porque Deus, ele estava com Davi. E não é diferente. Se nós quisermos ter um ministério frutífero, se nós quisermos de fato ser usados por Deus para fazer a diferença e para cumprir de maneira significativa, para cumprir bem o nosso ministério, o nosso chamado, é necessário que nós estejamos dispostos a sermos ungidos por Deus, a vivermos essa constante experiência diante do altar do Senhor e deixarmos ser conduzidos pelo Espírito de Deus para o centro da sua santa vontade. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos aprender com Davi a viver na dependência de Deus, a deixar Deus trabalhar e a sermos usados no tempo de Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor, oreis por nós e que o Espírito de Deus, ele continue falando ao teu coração, em nome de Jesus. Amém.